Som. Fale, ó Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia para você que nos acompanha, amigos, irmãos em Cristo. Que a graça do nosso Senhor nos conduza. E que, como acabamos de cantar, de louvar, fale, ó Deus. Essa é a nossa oração nesse dia. Essa é a nossa oração nesse domingo em que prestamos culto ao Senhor. Por isso, você que nos acompanha aí pela internet, nesses tempos difíceis, onde estamos enfrentando aí alguns protocolos fitossanitários, protocolos de saúde, alguns ainda têm receio de estar conosco, e por isso a gente tem compartilhado o link. Mas aqui na Igreja Batista no Centro, nós entendemos que o culto, ele se dá presencialmente. Você pode nos acompanhar, mas assim que tiver a possibilidade e quiser vir nos conhecer, será bem-vindo. Estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, a 50 metros da estação de metrô Higienópolis Mackenzie, do ladinho. Então, venha, estamos aqui no Teatro Comune, todos os domingos às 10h30. Antes, temos sempre um cafezinho ali, onde a gente conversa, então você é bem-vindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Bertolini, e hoje estou aqui com o privilégio de poder compartilhar com vocês uma exposição do texto de Efésios 5, versículos de 11 a 20, dando sequência na nossa série Tudo Novo. Série essa que temos exposto os textos do livro, da carta aos Efésios. Por isso, peço que você me acompanhe agora na leitura do texto bíblico. Para aqueles que se fazem presente, vamos fazer a leitura todos em pé, em reverência à palavra do Senhor, não por tradição, mas por necessidade, pois entendemos que a palavra do Senhor, como Marcos bem nos colocou, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz assim o texto bíblico, lá no versículo 11 até o versículo 20. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Antes de iniciarmos a exposição que preparamos aqui da Palavra de Deus, eu gostaria de convidá-los aí na sua casa, você que está aqui conosco neste culto, a orarmos. Não por tradição, como comumente as pessoas acham, mas por necessidade, meus irmãos, pedindo a Deus a sua bênção, pedindo que Ele fale ao nosso coração, iluminando o nosso entendimento a partir da palavra dEle. Vamos orar, meus irmãos.
Nosso Deus e Pai Celestial, não podemos entender esta palavra como deveríamos, Senhor, sem a ajuda do Teu Santo Espírito. Não é porque falta algo em Sua palavra, Deus, ou porque ela é deficiente. Não, Senhor, Sua palavra é perfeita, é a verdade, é boa, é prática. Ela é, Senhor, suficiente para nos fazer crescer na graça, em tudo o que precisamos, tanto para a fé quanto para a vida. E ainda, ó Deus, por conta da nossa própria estupidez e dos nossos corações e mentes, da nossa inclinação para o pecado e de nossa desatenção, precisamos da ajuda do Espírito Santo para ouvir a sua palavra corretamente, meu Deus. Ajuda-nos a ouvir esta manhã a sua palavra com a reverência que ela demanda, com a fé necessária, acreditando em tudo o que o Senhor prometeu e obedecendo a tudo aquilo que o Senhor nos comanda por ela. Oh Pai Celestial, que o seu Santo Espírito nos ajude a compreender os mandamentos para vivermos nesta terra, que Ele nos ensine a termos a reverência e fé ao ouvirmos a sua palavra, Senhor, nesta manhã, e assim também aplicá-la em nossos corações. E a gente pede isso no nome glorioso do nosso único remidor, redentor e Senhor, Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Amém. Lucidez, a lucidez da sabedoria. Um substantivo que vai caracterizar exatamente o estado de uma pessoa lúcida. Aquela pessoa que compreende bem, que expressa as suas ideias com clareza, que utiliza perfeitamente as suas faculdades mentais, domínio próprio. Lucidez, clareza. Grande percepção, capacidade para entender ou se expressar claramente. Lucidez, claridade. Brilho emitido por um corpo. Transparência, aquilo que admite a passagem da luz. Bom, meus irmãos, e você que nos acompanha, a luz é uma metáfora importante nas Escrituras e aplicada tanto a Deus quanto ao seu povo. Com relação ao Senhor, para descrever a sua glória e pureza, utilizamos muitas vezes a expressão luz, e a palavra de Deus nos dá essa expressão. Basta que a gente lembre ali da majestade, bondade, glória e pureza. Números capítulo 6, versículo 25. Salmos 36, de 7 a 9. Isaías 2, 5. E Salmos 43, 3 a 4. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar, ó Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Isso é notável quando consideramos, meus irmãos, que a intenção original de Deus, ao chamar um povo para si, era torná-los luzes para o mundo. Provérbios 4, 18, Isaías 42, versículo 6, luz para os gentios. E Isaías 60, de 1 a 3, fazendo referência à luz. Claro que sabemos que, como corpo coletivo, Israel, na antiga dispensação, na antiga aliança, não cumpriu este chamado. Chamado esse que tinha como objetivo resplandecer a glória e a justiça de Deus como eles deveriam.
segunda carta aos Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 23, vai contar a história de como o povo de Israel, por conta de perder esse objetivo, esse propósito, foram cativos ali para o império da Assíria. Bom, Cristo Jesus então, no tempo oportuno, sendo o cumprimento daquela palavra, da qual Deus havia revelado através dos profetas, esse cumprimento então é manifesto quando ele se faz presente entre os homens. E mediante então a sua igreja, a promessa de Deus de tornar o seu povo luz do mundo, se faz agora por intermédio de Cristo Jesus, o cabeça desta igreja. Jesus, então, essencialmente vai nos mostrar isso quando ele ali em Mateus capítulo 5, dos versículos 14 a 16, nos diz que nós seremos luzes no mundo. O texto de hoje, meus irmãos, nós teremos Paulo, inspirado por Deus, ao escrever essa carta aos nossos irmãos de Éfeso e de toda a região, e de todos aqueles que ao longo da história da igreja têm lido esta carta, vai transmitir essa mesma ideia. Continuamente ele vai nos lembrar, se vocês se recordam das nossas exposições e pregações, nos capítulos 1, 2, 3 e 4 e no 5, de como o verdadeiro povo da aliança, agora não mais feito de um povo exclusivo, ali Israel, mas agora com gentios e Israel, através disso então, fomos feitos luzes para brilharmos no meio de uma geração, Paulo vai usar a expressão obscurecida, uma geração que está em trevas, com a ausência de luz, para então brilharmos nessa geração obscurecida e distorcida. E assim, cumprindo então o propósito de sua igreja, quando servimos uns aos outros, através da mutualidade, buscando a unidade, resplandeceremos como luzes. Luzes essa que o Pai, Deus Pai, nos fez em Cristo. Toda essa sessão do capítulo 5, que começa ali com o versículo 5 e termina no versículo 21, hoje leremos o 20, mas tomaremos emprestado a leitura do 21 no momento final, a palavra de Deus vai nos apresentar exatamente argumentos, razões, incentivos e motivações para que toquemos a nossa vida como cristão ou como cristãos de maneira diversa, daquilo que estávamos acostumados, daquilo que fazíamos antes de conhecer a palavra de Deus, palavra essa que ilumina, palavra essa que traz lucidez para entendermos o propósito do Senhor, a vontade de Deus para nós. E Deus, meus irmãos, nos dá razões. Apesar de ser o Criador, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que segura tudo e todos em sua mão, Ele ainda assim se preocupa em nos dar razões para o viver a vida cristã. Razões para sermos diferentes do mundo. Preste atenção, meus irmãos. Razões para não nos conformarmos com este mundo, mas sim para sermos transformados pela renovação da minha, da sua, das nossas mentes, para então vivermos a plenitude dessa presença com o Espírito Santo, entendemos essa graça que Ele derramou gratuitamente no seu povo, sobre o seu povo, sobre aqueles a qual Ele escolheu, predestinou e em Cristo Jesus chamou como seu povo. Você tem enfrentado isso na sua vida, meus irmãos?
esse embate para não se conformar. E eu não digo aqui ideologicamente, não. Politicamente, ainda que importante nós nos colocarmos, e este é o papel do cristão quando ele entende a boa teologia pública. Mas você tem vivido exatamente no embate dentro de você para que você saia do centro do comando? Porque o que Paulo vai nos trazer e tem nos apresentado é exatamente isso, essa descentralização do nosso eu. Das nossas próprias vontades e daquilo que a gente carrega, seja por paradigma, seja por um aprendizado em casa, das nossas andanças, das nossas formações, a descentralização das nossas convicções e do nosso eu, para que assim o Deus Todo-Poderoso, Deus Triuno, possa ser aquele que comanda, aquele que está no centro. Deus é bom, meus irmãos, e como Ele é bom, e louvado seja o seu nome por essa bondade acompanhada da sua justiça. Ele sabe que o seu e o meu, o nosso coração, e você que nos escuta, o seu coração, tem inclinações ensimesmadas, inclinações aonde quem está no centro é você. Em outras palavras, inclinações para o pecado. E assim, mediante o trabalhar do Santo Espírito, que nos lembra da sua palavra, da maneira pela qual Deus se revela a nós, Ele tem nos equipado, Ele tem nos equiparados, ou seja, Ele tem nos equiparados não, mas equipados, para que possamos vencer as inclinações do nosso coração e andarmos na contracultura deste mundo. Mas como andarmos na contracultura se não entendemos aquilo que professamos? Em outras palavras, olhando para o meu querido Marcos, irmão em Cristo, que tem se dedicado a isso, a nossa cosmovisão. A maneira pela qual nós enxergamos, professamos e opinamos e lidamos com a nossa vida no dia a dia da vida ordinária. E ainda que você diga, mas eu não tenho isso, tem. O próprio fato de você dizer que não tem, já é uma profissão daquilo que você acredita. Que seja, deixa a vida me levar, né? Vida leva você. E você sabe pelo caminho que essa maneira de encarar a vida, isso é uma cosmovisão. Então Deus, através da sua palavra, tem trabalhado em meio ao seu povo, justamente para que a gente entenda o que é ser contraculturalmente. Temos vivido tempos difíceis. A cada dia é uma surpresa nos noticiários deste mundo. O homem cada vez mais ensimesmado, cada vez mais centralizado, trazendo aquilo que ele acredita ser o correto, esvaziando conceitos para justamente impor a sua vontade, a sua cultura. Por isso, pais, mães, meus irmãos, adolescentes, você que nos ouve, precisamos estar atento a todo momento. Mas eu queria convidar você agora a novamente olhar para a sua Bíblia e fazer agora então um olhar mais próximo do texto. Faremos a leitura em partes. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 14a, primeira parte do 14, expor o texto, e depois então faremos com os seguintes versículos. Versículo 11. E não sejam, olha que interessante, o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, um comando. Cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Mais uma vez, no imperativo, um comando. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz, até aqui.
Percebam, meus irmãos, que Paulo, mediante a palavra de Deus, continua nos trazendo os elementos daquela exposição que ele começa lá no versículo 5. Ele insiste nessa nossa necessidade de andarmos na luz. Luz de Cristo e agradarmos ao nosso Senhor. Clareza nos nossos atos, lucidez no nosso andar. Meus irmãos, vivemos e devemos viver longe das trevas, longe do obscurantismo que esse mundo tem trazido quando comparado à luz da palavra de Deus. Mas isso não significa que temos que nos retirar desta sociedade e aqui, de uma maneira como muitos já tentaram, criarmos a nossa própria sociedade. Não, não, não. Em vez disso, a palavra está nos capacitando. Olha que interessante quando a gente lê esse primeiro trecho. Justamente para vivermos, andarmos como filhos da luz nesta sociedade. Como podemos trazer luz se não andarmos no centro de São Paulo? Quem conhece o centro de São Paulo sabe exatamente as dificuldades aparentes. Mas aqui Paulo não está dizendo só aquilo que está visto aos olhos. Muitas vezes aqueles que aparentam estar com uma vida em luz, como muito diz, mas fulano é tão bom, também estão vivendo trevas dentro dos seus corações. Mas como é que eu posso iluminar se eu escondo a candeia, se eu escondo a luz? Então o comando é para que a gente viva em luz em meio a este mundo obscurecido, para que este brilho possa falar ao coração, possa falar aos corações daqueles a qual Deus tem preparado para ser seu. Paulo vai explicar que nós não devemos simplesmente assumir uma postura defensiva apenas contra as obras obscuras e ficar longe delas. É verdade, temos que fazer isso, mas não só isto. A nossa abordagem, meus irmãos, precisa também ser ofensiva. Devemos expor as obras infrutíferas das trevas. Mas calma, você que tem uma tendência belicosa, calma, você que tem os nervos à flor da pele, calma, você que está com um serrote enferrujado aí no bolso, louco para sair cortando. Calma. É justamente de uma outra maneira que somos incentivados a expormos essas obras das trevas. É contrapondo a luz com as trevas. Já no capítulo 4, Paulo nos orienta, em alguns momentos nos comanda como imperativos. Em vez de mentirmos, falaremos a verdade. E quando falarmos a verdade, vamos expor as mentiras. Em vez de guardarmos raiva, resolveremos nossos conflitos pacificamente, ainda que necessário, entregando a própria vida. Em vez de roubarmos, o comando agora é que sejamos generosos. Compartilhemos aquilo que o Senhor tem nos agraciado, como Josué orou na oração de gratidão. Em vez de fofocarmos ou expormos de maneira errada os erros dos outros, encorajaremos as pessoas com nossas palavras. Em vez de nos vingarmos, ainda que justamente, devemos perdoar. E eu estou me lembrando do texto. Senhor, quantas vezes? 70 vezes 7. Mas, pastor, eu já perdoei 500 e tantas vezes. Não, meu irmão, ali há uma expressão por trás no sentido de quantas vezes forem necessárias. Em vez de gratificarmos os nossos impulsos sexuais, e muitas vezes justificando isso, nesse mundo solitário, nessa vida difícil, cultivaremos o autocontrole.
autocontrole dos desejos corporais. E hoje veremos lá mais para frente, ao invés de sermos controlados pelo álcool ou por qualquer outra coisa que tome o controle das nossas vidas, andarmos embriagados por aí, viveremos sobre a influência e o controle do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, a nossa pregação do Evangelho, a maneira como nós vivemos, a nossa ortodoxia, o caminho reto, correto, que a palavra de Deus nos ensina e que a boa tradição tem nos trazido, nós que somos uma igreja confessional, ela precisa andar de mão dadas também com o viver, com a ortopraxia, com o olhar a outra pessoa, desejando que o Senhor encontre aquele coração e ali possa salvar uma ortoempatia. Porque dessa maneira, as ações das trevas serão expostas. Para que eles possam, meus irmãos, saberem que a única forma e o único caminho, preste atenção você que está me ouvindo, para que você saia dessas trevas, para que você encontre o caminho, o artigo é definido. Cristo Jesus. E é por isso que devemos andar com a ortodoxia e com a ortopraxia. Pregando, falando, expondo a palavra de Deus e mostrando o viver desta palavra. Tem um ditadinho por aí que eu acho muito infeliz. Pregue e, se possível, use palavras. Desculpa, não dá para pregar sem palavras. A não ser que você utilize sinais, linguagem dos surdos, mas ainda assim, você está usando sinais. Querendo ou não, é uma linguagem. Você tem que pregar, meu irmão. E viver o que você prega, porque senão você é um crente nominal. Você é uma fraude. Por isso, Paulo está nos lembrando. Caminhamos um pouco mais agora para o versículo 14b e vamos até o 17. Diz assim a palavra de Deus. Desperte. Mais uma vez, somos lembrados de maneira imperativa. É um comando. Desperte. Você que está dormindo, levante-se de entre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, vede, imperativo, vejam, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, insensatos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, remindo este tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam, outro comando, imperativo, insensatos, mas procurem compreender, mais um comando, qual é a vontade do Senhor. Até o 17. Lembremos, meus irmãos, que a palavra de Deus até aqui tem nos orientado para que não sejamos não só participantes, mas também cúmplices. Às vezes não estamos participando, mas somos cúmplices. Principalmente para aqueles que têm ali um dia a dia no trabalho. E você percebe que as coisas estão caminhando de uma maneira não muito lícita. E você prefere ficar com um ponto atrás. Bom, somos aqui orientados a não apenas não participarmos, mas também não sermos cúmplices. Pois é, a gente vai perder muita amizade por isso. Não gosto muito de contar os meus exemplos, mas alguns bons amigos ficaram para trás, justamente porque não entenderam que não dá para que você seja cúmplice das coisas. E eles não vão entender, porque suas mentes estão obscurecidas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra que, ao contrário, deveríamos reprovar essas obras e nem ao menos mencionarmos em nossas conversas uma postura piedosa, uma postura santa, separada. Precisamos aprender muito isso nos dias de hoje, meus irmãos. Com o boom
das coisas pela tecnologia, a gente tem recebido inúmeros vídeos, e muitas vezes coisas que depõem contra o nosso andar em Cristo Jesus, e nos deliciamos como outrora, obscurecidos. E isso, com toda certeza, macula o nosso caminhar e entristece o Espírito Santo. Precisamos denunciá-las publicamente para que elas se mostrem como realmente são. Uma igreja que sai da sua letargia, desperte, tu que dormes. Do seu sono se levanta para ser luz, diante deste mundo obscurecido, está cumprindo o seu papel. É preciso despertarmos. É preciso, de fato, estarmos atentos a cumprirmos com o nosso chamado, meus irmãos. Leve isso para a tua vida pessoal. Leve isso para o seu trabalho. Você, jovem, criança, adolescente, estou olhando aqui para o meu filho de 11 anos, leva isso para o dia a dia com seus amiguinhos. Você que nos escuta, leve isso para a sua casa. Portanto, aqui no versículo 15, quando Paulo inicia dizendo, portanto, ele vai nos trazer a ideia das consequências daquilo que ele falou. Não devemos viver como tolos, insensatos, nécios, mas vivermos como sábios, o que vai implicar, na sequência dos versículos, em duas coisas. Versículo 16 e 17 vai nos trazer isso. Devemos remir, aproveitar o tempo, utilizá-lo da maneira pela qual o Senhor nos orienta. E 2, procurarmos compreender, ou compreendermos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja para este mundo, meus irmãos. Algumas versões da Bíblia, a exemplo da Almeida Corrigida e Fiel, ela utiliza, ao invés de viver, talvez você esteja acompanhando numa delas, o verbo andar. Mas o sentido do andar aqui é exatamente esse de viver. Paulo vai usar essa metáfora de andar, justamente porque naquele momento a palavra andar, ela nos leva à ideia daquele que caminha. E a gente vai ver por que Paulo utiliza isso. Bom, prestem atenção. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Prestem atenção na vida de vocês. Prestem atenção na maneira como vocês vivem e tudo aquilo que está compreendido pelo seu viver. Qual tem sido o caminho que você tem trilhado? E olha que interessante, no primeiro século, lá nos primeiros movimentos da igreja, no livro de Atos, nós ainda não éramos conhecidos como cristãos. Isso veio um tempo depois. Sabe qual que era a expressão que nos caracterizava? Os do caminho. Olha lá! Ali tem um do caminho. Olha lá, um grupinho do caminho. Passando alguém aqui na frente da Rua da Consolação. Olha lá, estão reunidos alguns do caminho. Eram assim que os nossos irmãos eram conhecidos. Peregrinos que com seu estilo de vida anunciavam essa nova vida. Um modo de vida que andava na contramão da cultura e da sociedade daqueles tempos. Precisamos enxergar e entender isso cada dia mais na nossa vida. Somos os do caminho. Paulo então chama a atenção para que vivamos acuradamente. Talvez meu filho, minha filha e as crianças que nos ouvem estão dizendo, o que é isso? Viver acuradamente, aplicadamente, aprimoradamente, caprichosamente, diligentemente, de acordo com a vontade de Deus. Então não é um viver qualquer.
um viver de uma camiseta que estampa aquilo que eu seja. Não, é um viver de atos, um viver de escolhas, um viver caracterizado pelo modo pelo qual você anda, você caminha, pela sua vida. Preste atenção, meus irmãos, Paulo está nos dizendo, vivamos de acordo precisamente com aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Mas como entender se você não tem dado a atenção devida àquilo que é a prioridade da sua vida? Só vai ser prioritário quando você entender o que é prioridade. E para que o Espírito Santo faça o seu papel de trabalhar nas nossas mentes, nos lembrando acerca dessa vontade de Deus, a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E o seu devocional? A sua vida com Deus, como é que tem andado? Ou será que os afazeres deste mundo, a sua atividade profissional, as atividades da casa, tem feito você não utilizar o tempo da maneira correta? Atenção, meus irmãos, vivamos de acordo precisamente com aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Entre outras palavras, de acordo com a sua vontade. Paulo então nos diz como vivermos. Não viva como tolos, mas como sábios. Olha que interessante, a ideia de tolo aqui, hoje em dia, no momento que vivemos, pensando um pouco na representatividade da palavra, ela não está linkada com essa ideia de que alguém cometeu uma bobagemzinha. Sabe aquela distração que a gente faz? Esquecemos de fazer um negócio, aí você fala, seu tolinho. Chega a fazer um carinho na distração da pessoa, né? Não, não. Insensatez aqui, meus irmãos, é no sentido daquele que sabe qual é a vontade de Deus, que entende a palavra de Deus e ainda assim teima em fazer errado. Vou dar 2 exemplos bíblicos aqui, que nós temos para poder alegorizar, trazer aqui o entendimento dessa insensatez, dessa tolice que Paulo está dizendo. Bom, primeiro aquele de Davi. Quando Davi, lá no livro de Samuel, vai decidir por orgulho próprio, com a sua soberba, porque era um rei, queria saber o quanto ele tinha de povo, os números, e então resolve ali com seu coração, centralizado no seu próprio desejo, fazer um censeamento, ou seja, uma contagem do povo. E depois que ele faz isso, o Espírito Santo o convence. E logo ali em 2 Samuel 24:10 a gente tem aquela expressão. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz grande loucura. Perceba que não está no fato dele ter contado o povo, mas a motivação do coração dele. Essa história de que os fins justificam os meios é conversa para quem não entendeu o que é o Evangelho. E que fica utilizando esses bordões, essas frases de efeito, para querer comprovar e justificar a torpeza, a loucura do seu coração. São os meios que fazem a diferença nesse mundo de hoje, seja para qualquer ato da vida. A maneira pela qual nós exercitamos e vamos tomar decisão e fazer escolhas, importa sim. E elas vão ter um impacto no resultado. O coração de Davi estava corrompido pelo orgulho próprio, pela vontade de ser um rei todo-poderoso e mostrar quantos ele tinha. Mas louvado seja o Deus misericordioso que nós servimos, porque esse Deus que trabalhou no coração de Davi, a ponto de Davi aqui pedir perdão, é o mesmo Deus que trabalha hoje na sua vida. Quantos atos de loucura você não tem feito na sua casa, tomando decisões muitas vezes justificadas,
mas decisões essa que nascem de um coração orgulhoso. Precisamos nos arrepender. O Marcos, quando abriu o culto hoje, ele deu um spoiler do segundo exemplo. E o segundo exemplo é exatamente aquele quando Jó, passando por aquela situação, já no começo dos capítulos, para ouvir a sua mulher. E então a sua mulher tenta persuadi-lo a amaldiçoar Deus. E Jó, então, não pensando duas vezes, ainda que amando a sua esposa, reconhecendo o papel dela, repreende-a. E olha que interessante o que ele usa. Está lá em Jó 2, de 9 a 10, diz assim o texto bíblico. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a tua integridade? Depois de tudo isso que você está vivendo? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida, como uma louca, como uma tola. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Preste atenção, meus irmãos, não vivam como tolos. Não tentem a Deus. Vocês conhecem a sua palavra. Lembre-se, a desobediência trará a justa retribuição. Preste atenção, andem como sábios. E sábio aqui também não é aquilo que num primeiro momento a gente acha. Alguém culto, intelectualizado. Verdade, temos muita gente hoje em dia, sim, com essa universalização do acesso ao ensino superior. A gente vê hoje meninos de 30, 40 anos, meninos, já doutores em determinados assuntos. Antigamente era diferente, né? A gente olhava aquele professor com 50, para então a gente poder falar, esse aqui é doutor. Bom, não é o caso aqui para a gente falar sobre isso, mas a ideia exatamente de sabedoria aqui não é aquele que detém um grande título, que recebeu ali reconhecimento intelectual. É muito bom, não estou falando contra esse tipo de busca. E quero incentivar os jovens, você a qualquer momento, buscar esses títulos e esse reconhecimento, para que você possa cumprir com o seu mandato social, sendo luz em meio a isso. Mas a ideia aqui não é essa. Tem muita gente doutora, PhD, ODD, BOC e tantas outras siglas que saem cometendo decisões e escolhas tolas. A maneira como lidam com a sua vida. Gente no 5º, 6º casamento, obscurecido pela maneira como esse mundo coloca. Eu sempre brinco quando eu, no dia a dia do meu trabalho, vou lidar com doutores, e eu sempre digo assim, olha, queridos, quanto maior a pedra do anel, mais burro o bacharel. Aquele que quer mostrar que na verdade não entendeu que o caminho do conhecimento é o oposto. É quando mais a gente se humilha para compartilhar aquilo que é difícil com aqueles que não entenderam. Bom, a ideia então aqui é que sabedoria é uma sabedoria de vida prática, de escolhas, decisões, de tomarmos ali o rumo, o caminho, andarmos na lucidez da sabedoria. É aquela de Provérbios. Aquela que, quando compreendida, torna nossos atos lúcidos. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. As nossas crianças em casa têm feito esse trabalho de memorização, justamente para entenderem que a sabedoria, ela nasce do temor ao Senhor. E o insensato, o louco, o tolo, é aquele que anda no seu próprio entendimento. O sábio teme a Deus e se desvia do mal, meu irmão. O sábio teme a Deus e se desvia do mal, minha irmã. O sábio teme a Deus e se desvia do mal. É isso que Paulo está dizendo. Prestem atenção, cristãos. Ser sábio é andar neste mundo temendo a Deus.
e levá-lo em consideração. Toda vez que você tomar uma decisão, toda vez que você escolher algo, considerar algo, considere com a lucidez desta sabedoria. Aqueles que andam cuidadosamente na lucidez da sabedoria, fazem também o melhor uso do seu tempo. Versículo 16 vai nos falar para remir. Eu não vou explicar aqui, porque senão a gente se alongaria, mas valeria muito a pena que você fizesse um estudo sobre o que é remir o tempo. Muitos comentaristas acreditam que quando Paulo fala aqui que os dias são maus, a palavra de Deus está nos referenciando aos últimos dias, ao tempo de calamidade, aonde o Messias, antes de fazer a sua segunda volta, com o advento dele, inaugurou tempos difíceis. Paulo, então, parece que quer usar aqui a ideia de que aproveitemos, utilizemos o tempo com sabedoria, porque Jesus breve voltará, Maranata vem. Apocalipse 22, versículo 7. E esse tempo é agora. Por isso devemos aproveitar e vivemos de acordo com a vontade de Deus. Aproveitarmos as oportunidades do tempo para que o ministério hoje possa cumprir o seu papel, porque a gente não sabe se teremos essa liberdade amanhã. O mundo tem dado sinais. Hoje, antes de começarmos o culto, comentávamos acerca de uma decisão jurídica, ainda que de primeira instância, negando o acesso a uma cristã à adoção, simplesmente porque ela professava a fé cristã. E ao professar a fé cristã, ela se colocava contrária a algumas coisas que o mundo hoje tem tido como normais. A juíza, então, ali, fazendo uma leitura limitada, nega. Claro que essa cristã vai apelar, e se o nosso tribunal, os doutos desembargadores, a nossa colenda turma de desembargadores daquela região tiver juízo e entenderem de fato qual o papel do direito, jamais vão negar isso a essa mulher. Nossa geração, como nenhuma antes, precisa aprender a lidar com o tempo. Tempo esse oportuno e precioso que Deus nos deu para investirmos exatamente de maneira lúcida. Vivemos uma era sem precedente, meus irmãos, na história. Hoje estamos conectados digitalmente com tantas pessoas. E essa conectividade tem, ao invés de nos aproximado das pessoas, tem nos escravizado. Tem nos pressionado a lidarmos com o tempo de uma outra forma. Parece que surgiu uma nova variante. Os nossos físicos aí podem explicar isso. Mas como nós, cristãos, estamos fazendo a leitura dessa nova roupagem que o mundo tem nos colocado acerca da vida digital? Será que nós temos nos tornado espiritualmente desatentos a isso? Mamãe, papai, você que me escuta e tem um filho, um irmãozinho, e usado a chupetinha digital, que é o celular, para que essa criança ali, 2, 3 anos, já ande ansiosa e não consiga mais prestar atenção em nada, a não ser quando tiver ali um celular na sua mão. Será que a gente está perdendo as nossas amarras espirituais nesse vasto e crescente oceano de tecnologia digital? Não é hora de você e eu perguntarmos, da igreja perguntar, eu possuo a minha tecnologia ou é ela que é proprietária do meu tempo e da maneira como eu tenho utilizado? Desperta tu que dormes, desperta você que anda dormindo. A palavra de Deus nos declara aqui, observe atentamente como vocês andam, vivem. Não como insensatos, mas como tolos. Também não. Andem como sábios.
fazendo o melhor uso do seu tempo, justamente porque os dias são maus, andando na lucidez da sabedoria. Versículo 17 dessa perícope pequena que apresentamos, ele diz: por essa razão, não sejam, comando, imperativo, insensatos, mas procurem, outro imperativo, compreender qual é a vontade do Senhor. É interessante que todo cristão, uma hora ou outra, vai chegar a essa pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso não está errado, afinal de contas, se o Espírito do Senhor trabalha em nosso coração, entendemos quem é Deus, queremos cumprir a vontade dEle. E naturalmente, quando a gente fala de vontade de Deus, a gente traz para o lado pessoal, não é verdade? Isso é compreensível, né? Afinal, é o Espírito Santo que cria em nós esse desejo de cumprimento da vontade de Deus. Então a gente quer ali, a todo custo, seguir essa exortação de Paulo. Mas olha que interessante. Quando pensamos aqui no contexto da vontade de Deus, de primeira, a gente vai relacionar isso às nossas vidas pessoais, na ordem pessoal. E naturalmente vem na tua cabeça aqui, pensando na solteirice. Com quem então é que o Senhor quer que eu me case? A gente quer entender a vontade dele para isso. Aquele que está sem casa, onde é que Deus quer que eu more? E aquele que está em dúvida da sua profissão, qual é a minha vocação? Ou aquele que quer agradar e servir a Deus na sua igreja local, qual é o meu papel, a minha vocação? Bom, essas perguntas são legítimas e como pastor a gente ama ouvir esse tipo de pergunta. E a gente pode até respondê-las utilizando princípios de santidade revelados nas Escrituras, mas a Bíblia nunca vai nos responder preto no branco essas questões, esses tipos de perguntas diretamente. Antes, somos responsáveis de aplicar o ensino bíblico e, com sabedoria, lucidez da sabedoria, a cada uma dessas circunstâncias. E assim contamos também com o Espírito Santo, que vai trabalhar essa resposta, seja através das Escrituras, quando lemos a palavra do Senhor, seja através dos conselhos de homens sábios, experimentados, cristãos maduros, que você tem como referência. Aqui na nossa igreja temos os presbíteros, os irmãos que já caminham há um tempo com a palavra de Deus, temos os nossos líderes aqui, que servem como pessoas para este conselho. Acontece, meus irmãos, que aqui em Efésios 5:17, a gente precisa ler no contexto que Paulo está tratando essa carta. E Paulo, então, ele definiu o que seria a vontade de Deus já no capítulo 1, lá nos versículos 9 e 10, quando Paulo, então, vai nos dizer exatamente o seguinte: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Cristo é a vontade do Senhor. Cristo no controle de todas as coisas, sendo o cabeça da igreja, o cabeça das nossas vidas, porque todas as coisas foram dadas a Ele. Essa é a vontade de Deus na nossa vida. É sobre esse prisma que Paulo está dizendo, é sobre esse princípio que as tuas ações, decisões, precisam ser tomadas, se você levar ela para o campo pessoal, ainda que o contexto não trate disso. O objetivo, então, meus irmãos, de Deus é reunir toda a criação, todas as coisas, em submissão ao único Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse objetivo, ele começa a ser cumprido na igreja.
Efésios 1, Efésios 2, Efésios 3, quando Cristo, então, seu cabeça, seu Salvador, na sua plenitude, une judeus e gentios em um corpo regido por Ele, regido pelo seu amor, pela sua justiça, pela sua misericórdia e intencionalmente submetido ao seu senhorio. Em outras palavras, Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida, de todas as suas escolhas? Ou você ainda está centrado, você ainda está sentada no trono de uma ou outra área da sua vida? Versículo 18 vai nos trazer um pouco mais de luz. Versículo 19 e 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher. Um imperativo na voz passiva aqui. Do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor, aquele que está no controle, Jesus Cristo. Eis aqui, meus irmãos, algo que todos os crentes verdadeiros almejam: vivermos a plenitude do Espírito Santo. Em todos os ramos do protestantismo, nós encontraremos irmãos desejosos, seja na história da igreja ou nos dias atuais. Todos desejosos de viverem a sua vida na plenitude desse direcionamento. Logo após a reforma protestante, quando nós temos aí os protestantes, as igrejas surgindo naquele contexto, uma geração depois, nós temos os nossos irmãos puritanos, preocupados na aplicação daquele conhecimento teológico na vida prática. E esses irmãos, então, escreveram obras valiosíssimas. Fica aqui o meu conselho para você conhecer esses autores acerca exatamente da vida, da plenitude do Espírito Santo no dia a dia da nossa vida comum, na família, em casa, no culto, no louvor. No dia a dia das suas escolhas profissionais. Temos também um movimento pietista. O próprio movimento pentecostal nasce desse desejo, dessa busca do Espírito Santo nas suas vidas, lá em 1900, um pouquinho antes ali, mas que tem o ponto focal, o ponto culminante ali, naquele movimento ali da Rua Azusa. A história da igreja está marcada por isso, meus irmãos, por esses grupos que querem viver esta plenitude. E desde o século II a gente vê isso. Temos lá o movimento, ainda que depois caracterizado como herege, dos montanistas, querendo vivenciar um pouco essa história e essa plenitude do Espírito Santo. Olhando então para isso, surge exatamente a pergunta, e aquela grande dificuldade que muitos de nós temos em entender o que é viver cheio do Espírito Santo. Me parece que Paulo aqui vai tratar acerca disso e vai nos orientar o que é essa plenitude. Não como muitos desses movimentos, alguns que citamos aqui, erroneamente, ainda que de maneira querendo agradar a Deus, tentam entender essa plenitude. A resposta a essas perguntas, meus irmãos, são variadas nesses movimentos. Mas será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Me parece que Paulo está muito claro aqui. O que Paulo quer dizer nesses versos? O que a gente precisa compreender? Afinal de contas, ele começou a trabalhar com essa vida orientada e centrada no Espírito Santo, nos guiando nessa plenitude, lá no capítulo 4 e 25, dando-nos ali orientações de como nos proceder, de como tomarmos atitudes e decisões na nossa vida. Então, antes de qualquer explicação, a gente precisa partir desta premissa, plenitude do Espírito Santo. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? O que as Escrituras dizem acerca do Espírito Santo? Qual o nosso entendimento do Espírito Santo? Será que ele é uma força, um líquido, um gás com o qual a gente vai encher a nossa vida? Eu confesso a vocês que a linguagem que Paulo usa aqui, o verbo, ele se dá nesse sentido de encher,
E ele pode inconscientemente nos levar a esse entendimento. A própria palavra de Deus, quando trata acerca do Espírito, a palavra usada no grego, pneuma, ela é a mesma palavra usada para vento. E a gente então acha que o Espírito Santo é essa força incorpórea, é esse vento, esse líquido. Meus irmãos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E como pessoa, ele sente, ele age, ele tem sentimentos, ele de fato, meus irmãos, escolhe. Ele é Deus, o Deus triuno. Não dá para tratar o Espírito Santo como uma força qualquer, como algo que a gente vai quantificar. Paulo, então, quando trabalha com a ideia de deixem-se encher, busquem a plenitude do Espírito Santo, o que ele quer dizer aqui? Pelo contexto, deixe-se controlar por ele. Deixe-se controlar a tal ponto que todos os atos, todas as ações, reações da sua vida vão mostrar uma vida cheia do Espírito Santo. É como se você fosse um vaso e de tal maneira o Espírito Santo te orienta, é o centro, está ali no dia a dia da sua vida, você sendo controlada por ele, que esse vaso está completo. Todos os atos da sua vida. Então a ideia deste controle, ela é confirmada pelo contraste que Paulo vai apresentar. Ele começa dizendo, e não se embriaguem com vinho, e não se embriaguem com álcool. Bom, essa ideia de controle está aqui, meus irmãos. Eu não preciso descrever para vocês que uma pessoa embriagada, seja por álcool, por drogas, seja por uma outra substância, ela perde o controle das suas emoções, das suas decisões, das suas escolhas, e elas são controladas por aquele estado dela. É por isso que muita gente diz, olha, quando eu bebo, parece que eu tenho coragem. Você está sendo controlado pela embriaguez. Você está sendo controlado debaixo da influência do álcool ou de uma substância entorpecente, um vício qualquer. É isso que Paulo está nos apontando aqui, que ser cheio, viver na plenitude, é estar na influência, no controle do Espírito Santo, de tal maneira que as suas emoções. Sabemos que essa comparação com a embriaguez tem gerado algumas má interpretações, já na história aí da igreja, principalmente nos últimos anos, né? Gente que acha que está cheia do Espírito Santo, uma vez que Paulo compara com embriaguez, é estar embriagada pelo Espírito Santo, a ponto de fazer as mesmas coisas que um ébrio, que um bêbado faz. E a gente vê isso aí espalhado nos movimentos pentecostais, neopentecostais. Começa lá com Kenneth Hagin, herege, que levantando esses ensinos errôneos, direcionou muita gente para uma teologia não saudável, que leva o homem a estar no centro das coisas. Nas últimas décadas, eu acompanhei de perto esse movimento lá em Toronto, Toronto Blessing, no finalzinho dos anos 80 para 90, enquanto eu servia a Deus lá em Londres, eu vi algumas pessoas que foram visitar aquela igreja em Toronto. Uma igreja em Brownsville, nos Estados Unidos também, a ponto de termos ali um desses pregadores, desses pastores, desses movimentos, um tal de Rodney Howard Brown, que ficou apelidado como o bartender do Espírito Santo. Senhor, eu sei que a gente quer rir. Olha que ponto, meus irmãos, bartender do Espírito Santo. Ensino espúrio, errado. Esses homens precisam se arrependerem, entenderem quem é Cristo Jesus e quem é o Espírito Santo, e não tratá-lo como uma coisa. A Escritura vai nos revelar que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais somos normal, porque o fruto do Espírito é domínio próprio.
Plenitude, então, meus irmãos, aqui é estar debaixo da vontade, do controle e agir debaixo desta vontade. Em termos práticos, essa plenitude é entendermos que o Espírito Santo é Senhor. É Ele que nos ilumina, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem promove em nossas vidas a união, é Ele quem nos esclarece, é Ele quem nos exorta, é Ele quem nos guia, é Ele que nos dá a certeza, como um selo desse penhor de Deus, essa segurança. Por isso que Paulo diz, encham-se do Espírito Santo. É dele que teremos essas coisas e agiremos, meus irmãos, na lucidez da sabedoria. Uma igreja assim, com seus membros vivendo essa plenitude, vai resultar naquilo que na história nós vimos como os verdadeiros movimentos avivalistas, os avivamentos, onde as pessoas querem estar tanto debaixo do controle de Deus, que os atos da sua vida diária se refletem em tudo aquilo que elas fazem, a ponto das pessoas ao redor verem aquela luz e pela vontade de Deus um movimento de conversão acontecer. Não apenas de afeições religiosas, mas conversão verdadeira e digna. E vez ou outra o Senhor, por sua vontade própria, Ele é Senhor, escolhe trabalhar na vida de um indivíduo. Que assim seja na nossa igreja, meus irmãos, que assim nós possamos crescer na vida piedosa, uma vida santificada, uma vida separada a Deus. A plenitude do Espírito Santo, meus irmãos, também aqui não está relacionada a dons espirituais, uma vez que nós temos a carta de Coríntio, uma das igrejas mais carnais daquela época, repleta de dom e ao mesmo tempo vivendo sobre a carne. E essa história que muitos dizem que a manifestação dessa plenitude se dá através de uma língua estranha, com todo o devido respeito aos nossos irmãos pentecostais, não, meus irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que essa vida plena vai se manifestar de outra maneira. Não é profetizando, curando. Basta que você se lembre da igreja de Coríntios. A plenitude está ligada à autoridade, ousadia e poder. Foi isso que marcou a vida de Pedro, a vida dos apóstolos, naquele momento em que eles entenderam o seu papel e saíram pregando às autoridades, temendo eles. Então, como é que a gente vive então essa plenitude? Em primeiro lugar, vamos buscar isso em Deus, mediante nossas orações, chamarmos a Deus para essa plenitude, clamarmos para sermos totalmente controlados pelo Espírito Santo. Esse é um trabalhar em nós, em todas as áreas da nossa vida. Em segundo, a gente está diante de uma ordem. Se a gente está diante de uma ordem, não é uma sugestão, um conselho do tio Paulo, uma opinião qualquer dele, mas é um imperativo. Então, se a gente não obedecer, estamos em pecado, estamos desobedecendo a Deus. Em terceiro lugar, existe algo a ser feito. Enchei-vos. Deixem-se encher. Há algo que você e eu devemos fazer, meus irmãos. Por mais que a gente entenda que a gente não pode pegar o Espírito Santo e nos enchermos, Paulo vai nos apresentar a maneira pela qual a gente vai viver essa plenitude. Falando entre vós com salmos. Converse sobre as coisas de Deus. Converse sobre esperança, situações de edificação mútua. Se as nossas reuniões têm sido pautadas por política, por ideologias, por coisas do dia a dia que não tem nada a ver com essa busca nas coisas de Deus, meus irmãos, a gente não está entendendo o comando. Eu não estou dizendo que não há espaço para essas conversas, mas o que tem que estar no nosso coração é buscar a Deus sobre as coisas dele. Grupos de estudo, reuniões. A ideia aqui é no contexto da igreja. Olha como ele nos leva para a mutualidade. E não de uma maneira individualista. Por mais que a gente possa buscar a Deus individual, e devemos fazer. Hinos e cânticos espirituais, entoando de coração, louvando a Deus, cantar a Deus. Salmos é um livro de cânticos, os judeus já faziam isso. Cântico espiritual não é um cântico que nasce do nada, de maneira etérea, de uma
palavra que não faz sentido. Cântico espiritual é aquele cujo conteúdo está de acordo com a Bíblia. Por isso precisamos de cuidado, precisamos de temor quando cantamos. Precisamos, de fato, levarmos ao pé da letra para ver se os ensinos daqueles cânticos são bíblicos. Precisamos ser zelosos, dando graças a Deus, um coração grato. Alguém que, através da sua atitude, entende, seja na dor ou na alegria, que há um Deus que cuida dele. E tomando carona no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua. Reconhecer e respeitar o irmão que exerce uma autoridade sobre a sua vida. Paulo vai exemplificar isso no próximo trecho, quando ele vai trabalhar com os grupos, ele vai trabalhar com esposa, marido, pais e filhos, empregados e patrões. Iremos trabalhar um pouco mais acerca disso, mas esses são os 4 conselhos que Paulo nos dá para vivermos uma vida de plenitude. Meus irmãos, caminhando agora para a conclusão de fato, nosso viver santo tem consequências. Consequências não apenas para você e para mim, para a nossa própria santificação, mas também para o bem eterno dos outros. Ao buscarmos agradar a Deus, em todas as áreas, admitindo humildemente que ficamos aquém dos seus padrões, como Pedro nos levou em oração de confissão aqui. E assim, saímos do controle de todas as áreas da nossa vida, deixando o Espírito Santo nos guiar, nos controlar, seremos um farol de esperança para aqueles que vivem em um mundo obscurecido nas trevas. Eu gosto muito da figura do farol em um mar revolto. É ele que dá ao capitão a direção para que ele evite os perigos do mar. Esse é nosso papel, meu irmão. Esse é seu papel na sua vizinhança, lá no seu andar. Lá com o vizinho de cima, de baixo, do lado. Esse é seu papel no trabalho. Esse é o seu papel na escola, diante dos seus professores e dos seus amigos. Você foi chamado para ser luz. Mas não nos esqueçamos que é difícil fazer isso com a nossa própria força, mas aprendemos hoje que não é na nossa própria força. É em Cristo. E você que nos ouve, se você quer sua mente e seu coração, vagando nos domínios da escuridão, e você não quer que você fique ali, uma das melhores maneiras de evitar isso é enchendo a sua vida dos assuntos sensatos, da palavra de Deus, tendo motivos de agradecimento no nosso dia a dia, para que palavras de consolo, direção, julgamento correto borbulhem sem as amarras da memória e no nosso subconsciente. Ainda hoje, meus irmãos, na sua vida, hinos e salmos podem proporcionar a vocês exatamente o tipo de nutrição cristã que Paulo nos orienta aqui. Eles não são apenas entretenimentos, para nós não. Preste atenção, você que me ouve, é vital não passarmos pela vida em uma confusão tola, esperando que as coisas deem certo, sem estarmos preparados para refletir com profundidade sobre elas, sem entendermos para onde esse ou aquele tipo de comportamento vai nos levar. Não dá para deixar a vida nos levar, a vida leva eu. Esse é o caminho para a morte, morte eterna. E precisamos acordar e nos levantar dos mortos, confiando não nas nossas forças, mas no Messias. Em Cristo Jesus, aquele que se levantou dos mortos. Louvado seja o seu nome. Hoje essa luz chega a você. Então bora caminharmos na luz, em vez de andarmos em becos escuros. Louvado seja o Senhor por sua imensa misericórdia que chega sobre a sua e a minha vida hoje. E louvado seja Ele por essa bondade. Que o Senhor nos guie por esse caminho. Que vocês que estão aqui possam refletir
nessa palavra e mudarmos a conduta da nossa vida de acordo com a vontade do Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, misericórdia, Pai. Misericórdia te pedimos, Pai. Porque não queremos levar a nossa vida da maneira pela qual estamos levando, tateando a plenitude do Espírito Santo, não. Queremos ser controlados, queremos ser orientados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, trabalha no nosso coração nesta manhã, neste domingo, na vida dos membros aqui da Igreja Batista no Centro, na vida daqueles que nos ouvem pela internet, por esse vídeo, ou aqueles que estão no nosso link agora. Tende misericórdia, Senhor, que o fruto da luz possa ser resplandecido nas nossas vidas, a ponto das obras das trevas serem denunciados. Senhor, nos ajuda, Pai, a despertar, para que possamos exalar não só o perfume de Cristo, mas também iluminarmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Sabemos que não faremos isso sozinho, por isso tende misericórdia, que o Teu Santo Espírito nos ajude neste dia, na nossa vida, e que essas palavras não saiam dos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.